Oi pessoal, vamos falar um pouquinho aqui sobre aceleração, tá? Vamos mudar o tema, estávamos falando anteriormente, em vídeos anteriores, sobre movimento com velocidade constante. Vamos tratar uma ideia onde você tem que aumentar a velocidade ou diminuir a velocidade. Então, movimento com aceleração. Perfeito? Aceleração, termo que significa o quê? Quando eu piso no acelerador. Sim, a ideia básica é essa, mas a gente pode ir muito além disso, tá? O que é acelerar? O que significa acelerar? O que significa aceleração para a física? Significa modificação da velocidade. A aceleração, modificação da velocidade. E o que a gente tem que modifica a velocidade? O que um carro possui que modifica a velocidade? E isso é uma pergunta bem gostosa de trabalhar, porque você fala assim, o acelerador modifica a velocidade do carro? Sim, quando você pisa no acelerador, aumenta a velocidade. Mas quando você pisa no freio, ao pisar no freio, você também modifica a velocidade, diminui a velocidade do veículo. Tá, mas tem mais um item no carro que modifica a velocidade, e esse item chama-se volante, tá? Ou direção. Porque o que a direção faz? Ela modifica o quê? A direção da velocidade. O carro estava indo reto, ao virar o volante, mudou a direção da velocidade. Então eu tenho a aceleração que aumenta e diminui a velocidade. E tem a aceleração que modifica a direção. Por isso que a gente divide a aceleração em aceleração tangencial. E tangencial por quê? Porque está tangente à velocidade. A aceleração tangencial que muda o quê? Muda o valor da velocidade. Perfeito. Então, aumenta ou diminui. O aumento ou diminuição da velocidade dado pela aceleração tangencial. E o volante aplica ao carro uma aceleração chamada centrípeta. Cuidado, tá, moçada? Centrípeta e não centrífuga. Ok? Centrípeta. Centro. Petus, voltado. Então, voltada para o centro. Uma aceleração voltada para o centro que muda o quê? Muda direção e sentido. Perfeito? Então, nós temos esses dois tipos de aceleração. A aceleração modifica a velocidade. Quando modifica o valor, tangencial. Quando modifica a direção, centrípeta. Pode acontecer as duas coisas? Modificar o valor e a direção? O carro fazer uma curva acelerando? Pode. Né? Fazer uma curva centrípeta acelerando, tangencial. Então, ter as duas acelerações. Fazer uma curva com freando. Fazer uma curva centrípeta freando com tangencial. Perfeito? Fazer uma curva com velocidade constante. Fazer a curva centrípeta com velocidade constante. Então, aí não vai ter mudança do valor. Legal? Ora, e a aceleração, ela começa basicamente por onde? Então, vamos lá, né? Modificação da velocidade. Então, quando eu marcar aqui para vocês a aceleração, eu vou começar aqui com a aceleração sendo o quê? Delta de velocidade por delta tempo. Variação da velocidade pela variação do tempo. Ou seja, tá lá, velocidade final menos inicial sobre tempo final menos tempo inicial. Ok? Ora, mas aí que tá. Pessoal, veja comigo o seguinte. Em cima aqui está a velocidade. A velocidade no sistema internacional, né, a velocidade é medida em metros por segundo. E o tempo? O tempo é medido em segundos. Então, ó, velocidade em metros por segundo. Mas tem o tempo aqui embaixo, então dividido por tempo em segundos. Opa, então o que vai acontecer? Metros por segundo é a primeira fração e aqui tem uma outra fração, ó, 1 segundo sobre 1. Mantenho a primeira e inverto a segunda. Então vai ficar metro vezes 1, metro. Segundo vezes segundo, segundo ao quadrado. Tá aí ó, a unidade que eu vou utilizar em 99,9% dos exemplos. Tá aí, metros por segundo ao quadrado. Aceleração. Perfeito? Muito bom. Agora,
Cabe aqui a gente conversar a respeito do seguinte, né? Então, a aceleração. A aceleração modifica a velocidade. Pode ser para aumentar ou para diminuir. Tá, quando que aumenta? Então, vou chamar assim. Quando que o movimento, ele é um movimento onde aumenta a velocidade? Acelerado, aumento de velocidade. Ah, perfeito. Como é que a gente vai trabalhar essa ideia? Quando a velocidade e a aceleração têm mesmo sinal ou sentido. É isso aí, ó. Tá? Então, movimento acelerado é quando velocidade e aceleração têm o mesmo sinal ou o mesmo sentido. Agora, quando que eu freio? Quando que acontece a frenagem, a diminuição da velocidade, o retardamento? Então, o movimento chamado retardado. O movimento de retardamento, o movimento de frenagem, de diminuição da velocidade, está associado com o quê? Com a ideia de quando velocidade e aceleração têm sinais ou sentidos opostos. Então, quer dizer, se a velocidade é positiva e a aceleração é negativa, ou se a velocidade é negativa e a aceleração é positiva. Por isso que a gente costuma chamar a atenção dos alunos, de vocês, a respeito do que muitos acabam interiorizando a ideia de que, poxa, o movimento é retardado quando a aceleração é negativa. Não, não está correto, é incompleto. Poxa, eu posso ter uma aceleração negativa e o movimento ser acelerado? Sim, aceleração negativa. E velocidade negativa é um movimento acelerado, mesmo sinal. Ter uma aceleração negativa e ter uma velocidade positiva, aí sim, sentidos contrários, o movimento é retardado. E um exemplo muito gostoso para a gente trabalhar essa ideia é o movimento de você jogar alguma coisa para cima. Por quê? Quando você joga alguma coisa para cima, então vamos lá, tem uma trajetória, tá? Uma trajetória que eu vou identificar positiva para cima. Então, para cima é mais. Para cima é mais. Se eu jogar um objeto para cima, então vamos jogar um objeto, uma bolinha, simples bolinha para cima. Jogou-se uma bolinha para cima. Essa bolinha, então, quando você jogou lá para cima, o sentido da velocidade, joguei para cima, então a velocidade é para cima. Joguei para cima, a velocidade está no sentido da trajetória, a velocidade é positiva. Essa bolinha vai subir e parar e voltar, certo? Tudo que sobe, desce. Então, sobe até o ponto mais alto, para e começa a descer, né? Para ter a inversão do movimento, ele tem que parar. Aí ele vai começar a descer aqui, vamos trocar a cor, olha lá, começa a descida. Quando ele começar a descer, então, vai descer, indicação do movimento. Está descendo, a velocidade agora é para baixo. Velocidade no sentido contrário, velocidade negativa. Tá. Me fala uma coisa, como é que ele sobe e desce, ou ainda, como é que ele sobe, para e desce? Por que ele para? Porque quando você lança alguma coisa para cima, ela para e depois volta. Por causa da presença de uma aceleração. E essa aceleração tem um nome. Como é que se chama essa aceleração? Gravidade, né? Essa aceleração que atua aqui para baixo, a gravidade sempre para o centro da Terra, né? A gravidade para baixo. Mas olha que legal, a gravidade está contra a orientação, está negativa. A gravidade atua onde? Só aqui? Não, a gravidade atua por toda a trajetória. A gravidade não dá um descanso para você, não dá uma pausa. A gravidade atua o tempo inteiro. Então, atua durante a subida, no ponto mais alto e na descida. Então, aqui, gravidade, sempre para baixo. Perfeito. Mas vamos lá agora analisar comigo aqui. Olha, nesse momento, você tem velocidade positiva e aceleração negativa. Velocidade positiva, aceleração negativa. Sinais contrários, sinais com sentidos opostos. Sinais opostos, sentidos opostos. Então esse movimento é um movimento retardado. Então ele sobe retardando, sobe freando,
Legal, né? Legal. Imagina subisse acelerando e ir embora, não voltava mais. Né? Então, na subida o movimento é retardado. Agora, parou aqui no ponto mais alto e começou a descer. Quando começou a descer, a velocidade para baixo, a aceleração para baixo. Olha, mesmo sinal. Quando velocidade e aceleração têm o mesmo sinal, o movimento é acelerado. Então, para baixo, todo santo ajuda. Então, para baixo, acelera. Né? Na queda, acelerado. Subindo, freando, descendo, acelerando. Legal? É isso aí, moçada. Tá? Então, a aceleração, a grandeza que modifica a velocidade. Modificação do valor, aceleração tangencial. Tanto que eu posso marcar isso para vocês assim, olha que legal. Posso dar uma apagadinha aqui e a gente dizer o seguinte. Se eu tiver uma estrada, Reinaldo, como é que eu faço numa estrada? Como é que eu coloco isso na estrada? Na estrada, né? Você diz, bom, eu quero numa estrada identificar o seguinte, tem lá uma estrada, tem um carro, tem um corpo. Esse corpo está se movendo. Esse corpo está se movendo. Aí você quer dizer assim para mim, ele está se movendo, acelerando. Opa, você quer identificar que ele está acelerando? Se acelerando significa o quê? Que aceleração e velocidade têm o mesmo sentido. Então, a aceleração tangencial aqui. Tá? Simplesmente marcado como A, aceleração. A aceleração tangencial, modificadora da velocidade, no mesmo sentido ou com o mesmo sinal, acelerando. Movimento acelerado. Ó, vamos marcar aqui, ó, movimento acelerado. Mas eu quero identificar uma situação onde tem um veículo freando. Um veículo freando. Tá? O carro está andando para cá. O carro está andando, está voltando, mas está voltando e freando. Poxa, você está andando nesse sentido, mas quer frear, então a aceleração para frear, aceleração contrária à velocidade, ó, freando. Perfeito? Tá? Então, quando que acelera? Acelera quando velocidade e aceleração têm o mesmo sinal ou o mesmo sentido. Quando que está freando? Freando quando tem sinais contrários ou sentidos contrários. Freando, acelerando. Legal? É isso aí, galera. Valeu, até o próximo.